Olá a todos, meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Jogos do Mês, onde eu falo sobre os jogos que eu joguei no mês que passou. E estes são os jogos que eu joguei no mês de julho de 2024. E como sempre, começamos com uma pequena lista dos jogos que eu joguei e já tinha jogado anteriormente. Depois falamos sobre os jogos que eu nunca tinha jogado e depois vamos a um destaque. É isso mesmo. Então vamos a umas continhas, como normalmente. E começamos com o número de partidas. E o número de partidas que eu fiz durante este mês foi de 38. E 30 dessas 38 partidas foram de jogos totalmente diferentes. E desses 30, 6 foram jogos totalmente novos que eu joguei pela primeira vez. Sem dúvida, um mês recheado de variedade e de novidade. E vamos então ver esta listinha dos jogos que eu já joguei, mas joguei novamente durante julho de 2024. E começamos com um já clássico moderno, e é o Sagrada. E o Sagrada é então um jogo, um puzzle lindo de utilizarmos dados semi-transparentes que vamos colocar de várias cores, que vamos colocar num molde para criarmos vitrais na Sagrada Família. Sem dúvida, muito bom. Ramen Inc. Este é um jogo da Jumbo 17, um flip and write, onde nós vamos então criar vários menus num restaurante japonês, usando os vários componentes, os vários ingredientes, os vários pratos para esses pedidos. Pillars of the Earth, outro ótimo jogo, um jogo que não é fácil de adquirir, principalmente em inglês. Este jogo é um worker placement de vários tipos para construir a catedral, como o fizeram na série e no livro. Millefiori, se gostam de jogos de encadeamento de ações, este é um sonho, este Millefiori do Reiner Knizia, espetacular de fazer várias ações em vários locais do board, e essas ações deixam-nos fazer mais ações, que nos deixa fazer mais ações. Lindo Millefiori. Meadow, um lindo também, com uma arte fabulosa, um tableau building de animais, ecossistemas, espetacular, adoro. K2, só a segunda vez que eu joguei este jogo de sempre, e é então um jogo sobre escalar o K2, a montanha, a famosa montanha K2, e também descer e tentar chegar ao mais alto com cada um dos nossos montanhistas. La Isla, um jogo muito streamline do mestre Stefan Feld sobre adquirirmos estranhos animais numa ilha, rodeando-os e tentando estudar o que é que eles fazem. Flamecraft, quem não gosta de pequenos dragõezinhos fofos que podemos levar e vamos adquirir vários recursos, é um worker placement / worker movement para adquirirmos vários recursos. Com esses recursos vamos fazer os vários encantamentos nas várias lojas onde adquirimos mais recursos. Portanto, é um jogo super simples, mas muito divertido. Firenze, um ótimo jogo de construirmos as várias torres na cidade de Firenze, os vários níveis, com um jogo de draft de cartas muito interessante. Essas cartas vão ter lá os tijolos, assim se posso dizer, que vamos usar para construir várias torrezinhas no nosso espaço de trabalho. É muito bom, é excelente este jogo. Deep Blue, um jogo da Days of Wonder, um push your luck divertido, onde vamos andar com barcos de um lado para o outro, a mergulhar para apanharmos joias, ouro, prata. Divertido, familiar, dá para jogar a 5, o que é sempre bom. Cubitos, um divertido jogo de dice building, assim se possa dizer, que vamos usar esses dados para andarmos à volta ou chegarmos o mais rapidamente ao final de uma corrida, e também usamos os dados para comprar dados melhores que nos permitem dar mais e permitem fazer ações especiais, etc. Creature Comforts, um worker placement, dice placement, que é também divertido, simples. Usamos os nossos trabalhadores para adquirirmos recursos, usamos esses recursos para adquirirmos melhorias para a nossa casa, com o objetivo de passarmos um melhor inverno. Catan, o que quero dizer mais de Catan? Clássico, o originador desta nova era dourada dos jogos de tabuleiro. The Castles of Tuscany, um novo take no Castles of Burgundy, um pouco mais simples, mas também muito divertido. Cartographers tornou-se rapidamente um dos meus
o flip and write, pen and papers favoritos para desenhar mapas de fantasia de acordo com cartas que vão sair e com objetivos que têm que ser feitos. Architects of the West Kingdom. Outro worker placement super divertido que dá para jogar a 5, não é qualquer worker placement que dá para jogar a 5, com um bom bocado de interação para adquirirmos recursos básicos de construção para depois construirmos os nossos edifícios ou então contribuirmos para a construção da catedral. Muito bom. Alhambra é então um jogo que eu gosto muito de construir, então o Palácio da Alhambra em Granada, na Espanha, utilizando dinheiro de vários tipos para comprarmos pedaços do nosso palácio de várias cores para depois termos o maior número daquelas cores que os nossos adversários para pontuarmos com isso e também construímos uma muralha que também nos vai pontuar. Airlines Europe. Há muita gente que gosta de Ticket to Ride, mas eu não sei se não gosto mais de Airlines Europe. É do mesmo designer, mas em vez de construirmos linhas férreas, construímos conexões aéreas. E é um jogo mais de ações de bolsa do que, na verdade, pontuação, porque nós vamos adquirir cartas que representam várias companhias aéreas de cada cor e depois vamos ganhar pontos de acordo onde é que essas companhias aéreas estão valorizadas. Portanto, um jogo de bolsa que eu gosto muito. Wingspan. É um quase já clássico moderno também, um tableau building de passarinhos, onde vamos colocar cartas que vamos dar mais ações, adquirimos comida para metermos mais cartas, etc, etc. Um jogo super divertido. Codex Naturalis. Codex Naturalis é também um jogo super divertido, que é um jogo muito pequenino, numa caixa muito pequenina, mas é um puzzle muito interessante que faz simplesmente nós queremos pontuar e nós pontuamos com objetivos e pontuamos com as cartas que jogamos. E é tão simples, jogamos uma carta, temos que sempre jogar a carta num canto que dê para jogar, ou então, não, jogamos uma carta obrigatoriamente e biscamos uma carta obrigatoriamente e é isso mesmo o jogo. Jogamos uma carta, temos que ter algumas cartas, têm alguns requisitos para serem jogadas, teremos de ter esses requisitos, um jogo super divertido. Stone Age. Clássico worker placement. Já viram? O worker placement sem dúvida está sempre muito presente. O que há a dizer mais sobre Stone Age? Worker placement para adquirir recursos para construirmos cartas de melhorias e construirmos também cabanas para a nossa tribo e melhorar a nossa tribo dessa forma e ganhamos pontos por isso. Splendor, outro clássico moderno. Adquirir joias para adquirirmos cartas. Com essas cartas temos mais joias. Com essas joias adquirimos melhores cartas. Um engine building, tableau building, super simples, mas super viciante. Dominion, outro clássico moderno, literalmente o pai dos deck builders, que é o mais puro deck builder que existe. Começamos com 10 cartas, biscamos 5, dessas 5 jogamos todas as 5, temos uma ação, temos uma compra de base, podemos comprar então com dinheiro. Descartamos todas as cartas, biscamos novas 5 e vamos sempre assim até comprarmos, até se esgotarem 3 pilhas de cartas, um clássico imbatível. E agora vamos para os jogos que eu joguei pela primeira vez de sempre, durante julho de 2024. E começamos com Ten. É isso mesmo, este é um jogo que saiu há pouco tempo pela mão da Devir e é um filler, que é um pusher luck, onde nós vamos virar cartas e nunca poderemos ter mais do que 10, uma soma de 10 nas cartas que viramos. Existem cartas de 1 ao 9 e se virarmos mais do que 10, estouramos. Mas existem também umas cartas que vão ter um símbolo de círculos pretos, que na verdade é uma espécie de dinheiro, de créditos, que vão descontar esse valor. Portanto, se eu tiver um 6 e a seguir virar um 4, agora só tenho 2, quer dizer que já posso virar mais sem perigo de estourar. Mas também não podemos ter muitas dessas cartas, como se tivermos 10 desses símbolos pretos, também estouramos. Portanto, é aqui um balanço muito interessante que eu achei bastante interessante. Depois podemos vender e o objetivo é criar sequências
de cores, portanto existe 4 cores, nós queremos fazer as maiores sequências possíveis de cada uma das cores, do 1 ao 9, vamos só pontuar a sequência mais alta ou maior de cada uma das cores e pontuamos exatamente isso. O que é que eu gostei? É um Push Your Luck. Quem gosta de Push Your Luck, acho que vai gostar deste jogo. Acho que é um jogo super simples, um jogo que se joga rápido também, tem umas escolhas interessantes, ficamos com o dinheiro, ficamos com as cartas, podemos comprar novas cartas. É um jogo que eu achei interessante, conhecia de nome, nunca tinha jogado e surpreendeu-me bem. Por isso mesmo, se vocês gostam de jogos mais simples, gostam de Push Your Luck, gostam de jogos rápidos, é capaz de vocês também gostarem deste Ten. Começamos com outro jogo não muito mais complexo, é um bocadinho mais, mas não é muito, é o Dungeons and Dragons The Yawning Portal, é isso mesmo. Este é um jogo que tem o tema do Dungeons and Dragons, mas pouco. Na verdade, em vez de andarmos a fazer aventureiros, somos donos, mais ou menos, do Yawning Portal, que é uma taberna / hospedaria mais famosa do universo do Forgotten Realms, onde vários outras dimensões se juntam em portais estranhos e vão lá muitos aventureiros passarem, portanto, e nós vamos tentar servir a comida a esses vários aventureiros que aparecem por lá. E então neste jogo é um jogo é um action selection, temos 4 tiles de cores e essas tiles têm entre 1 e 3 ações e vamos então escolher uma dessas ações, dessas tiles, fazemos a tile, o que tiver em cima, viramos para o outro lado e vamos podendo escolher isso, e sempre que fazemos uma tile viramos para o outro lado, portanto elas vão andando ou vão sendo viradas de um lado para o outro. E depois um dos objetivos é colocar os aventureiros nas várias cadeiras, numa fila enorme de mesas que têm comida, e nós queremos fazer coincidir a comida que eles necessitam com a comida que está na mesa. Portanto, nós vamos colocar comida na mesa e depois vamos tentar colocar os aventureiros nos locais onde coincidam o melhor possível essa comida. Podemos modificar o lugar das comidas, podemos colocar a comida nos sítios, tem que estar sempre as comidas juntas, logo adjacentes uma à outra, mas podemos depois colocar, pronto, é um puzzle interessante de fazer isto. E depois ele vai também fazer habilidades especiais cada carta que jogamos. Se o conseguimos fazer coincidir totalmente, ganhamos ainda uns bónus. Portanto, queremos ter e depois também cada comida que fazemos coincidir, eles vão-nos pagar com joias, gemas de cores, portanto 4 cores: azul, vermelho, amarelo e verde. E depois também há objetivos que assim que a primeira pessoa fizer esses objetivos também ganhamos, esses pontos são 5 pontos. E essas joias são por maiorias, isto é, vamos ganhar várias joias e depois vamos multiplicar essas joias por o número de cartas que estão viradas, porque quando completamos elas vão virar e do outro lado estão as cores das joias. Portanto, nós vamos no final do jogo multiplicar o número de joias pelo número das cartas daquela cor que estão ao longo daquela mesa grande. Portanto, é um jogo que eu achei divertido, é um jogo simples, não é nada de wow, mas é um jogo que me surpreendeu, sem dúvida surpreendeu-me este jogo. Tem mais nuances do que aquilo que pode parecer, porque parece ao início um jogo super simples, mas depois tem umas nuances muito interessantes, muito divertidas e simples. Só tem o problema de ser totalmente em inglês, o que pode impedir muita gente jogar, porque o texto tem frases complexas mais ou menos em inglês, mas pronto, é por isso. À exceção disso, se gostam de jogos simples, com alguma interação e com os componentes brutais, porque os componentes são lindos, cada comida, portanto, o peixe parece mesmo peixe dentro de um coisa estranho, o carne, o vermelho é carne, o amarelo é cerveja, parece mesmo uma caneca de cerveja, o verde é um prato de vegetais, parece mesmo um prato de vegetais, e as joias são lindas, todas elas diferentes, todas elas grandes. Os componentes são muito bons deste jogo, um jogo divertido com excelentes componentes. É uma questão de vocês jogarem.
Outro jogo que eu joguei pela primeira vez é o Scout. Já o tinha visto a ser jogado, mas nunca o joguei. É um jogo super simples também, de cartas, onde é um card shading, isto é, nós vamos tentar ver-nos livre o mais rapidamente das cartas que temos na mão. E ao fazê-lo, nós vamos adquirir cartas dos nossos adversários que vamos usar como pontuação. Portanto, nós vamos adquirir um determinado número de cartas. Logo começamos por essas cartas, não podem ser, quando adquirimos, não podem ser trocadas de lugar as cartas. Podemos é virar as cartas ao contrário e escolher a sequência de cartas que nos dá mais jeito sem as trocar de lugar. E depois, com essas cartas, escolhendo um lado ou outro, nós vamos então começar a jogar cartas para nos vermos livres das nossas cartas. Portanto, podemos jogar só uma carta, podemos jogar sequências ou podemos jogar cartas iguais. Portanto, as cartas altas vê-se uma carta alta, vê-se uma carta mais baixa, mas uma sequência já vence qualquer carta. Uma sequência mais alta vence uma sequência mais baixa. Cartas iguais vencem sequências e cartas iguais maiores vencem quartas iguais menores. Portanto, e é exatamente isso. Nós vamos tentar, quando nós jogamos um grupo melhor que o nosso adversário, nós vamos ficar com as cartas do nosso adversário, colocamos aqui e cada carta adquirida do nosso adversário vai contar um ponto. Se não conseguimos jogar, nós podemos sempre fazer o que chama-se um scout. Um scout é, em vez de jogarmos um grupo de cartas, ou uma carta ou um grupo de cartas porque não podemos ou não o queremos, podemos tirar uma carta do grupo jogado anteriormente. Aqui ainda está na mesa, portanto nós temos uma das cartas que estão nos limites do grupo e colocamos, e aí só aí é que podemos colocar a carta tanto de um lado como do outro, mas onde queremos. Portanto, podemos criar uma sequência grande. Portanto, e depois o objetivo é ver os livros de cartas e todos os outros nós vemos livros de cartas. Se formos os primeiros, ótimo. Os outros vão ganhar pontos negativos pelas cartas que ainda têm na mão e nós vamos então contar as cartas que nós temos ganhas dos outros jogadores, retiramos cartas, a pontuação das cartas negativas. Sempre que fazemos um scout, isto é, tiramos uma carta do outro jogador, este jogador vai ganhar uma peça de um ponto, portanto, e vai também somar essas peças no ponto. Um jogo que eu gostei, é um jogo divertido, é um jogo que é mesmo daqueles fillers super interessantes, dá para jogar a 5 jogadores, o que é bom, um filler super rápido, um filler divertido, super fácil de explicar, que dá para jogar tanto no início como no final de um encontro de jogos de tabuleiro, que eu achei bastante divertido. Outro jogo é o San Francisco. Este é então um jogo do Reiner Knizia. É um jogo muito pouco conhecido deste designer. Eu tinha conhecimento dele e fiquei um bocado surpreendido por conseguir jogá-lo, porque não é um jogo que tenha assim por ali uma grande fama. E aqui vamos então construir a cidade de São Francisco, adquirindo várias tiles de várias cores que vamos tentar uni-las por linhas de elétrico e vamos tentar de acordo com onde é que elas vão ser colocadas e os símbolos delas vamos pontuar, vamos adquirir peças de pontuação, vamos adquirir vários tipos de peças de bónus de acordo com as peças onde é que as colocamos e queremos ter mais símbolos para cada uma das linhas de cor mais simples que os outros jogadores para pontuarmos então a nossa cidade de uma maior forma. É um jogo divertido que também tem um mecanismo de draft interessante, porque é isso que vamos fazer draftar as várias peças para depois jogarmos no nosso tabuleau pessoal de peças de cada linha tem uma cor e temos que unir. Portanto, é um jogo interessante, não é nada por ali além, é um jogo que tem umas curiosidades, um draft interessante, tem uma construção de um puzzle interessante de colocação de tiles. Portanto, é um jogo que eu gostei. Se eu ia comprar este jogo, não ia comprar. É um jogo que eu gostei. Se jogaria outra vez, jogaria. Se gostam muito de Reiner Knizia e gostam de puzzles de tile laying para fazer pontuações, será um jogo que vocês irão gostar. Caso contrário, se não a Reiner Knizia não nos diz nada, tilings com formação de padrões de pontuação, não vos disser nada,
então São Francisco não será para vocês. E continuamos com o The Quest for Eldorado, é isso mesmo. Este é um jogo que há muito tempo, mas muito tempo, desde que saiu a primeira edição, que esta já é a segunda edição, desde que saiu a primeira edição, que eu pretendia comprar e pretendia adquirir o The Quest for Eldorado. Mas, nunca, não sei porquê, não aconteceu e decidi agora neste momento, ok, The Quest for Eldorado, quero. E adquiri então o The Quest for Eldorado e diverti-me bastante. É um jogo super simples, é um jogo do Reiner Knizia, já estávamos a falar anteriormente do São Francisco. Temos aqui outro jogo, este sem dúvida é bastante mais conhecido que o anterior. Portanto, é um deck builder super simples, onde nós vamos então usar, temos cartas iniciais, estas cartas vão nos deixar andar, porque o objetivo é uma corrida, na verdade, é uma corrida de um lado ao outro de uma selva com a temática da Amazónia, algo semelhante, de um lado ao outro, e quem chegar lá primeiro vai ganhar. Vamos andando de espaço em espaço e cada espaço necessita de um símbolo, ou até mais do que um símbolo. Os verdes necessitam de um machete, os azuis necessitam de um remo, os amarelos necessitam de moedas. E essas moedas, além de darem para andar nesses sítios amarelos, dá para comprar cartas. E vamos querer comprar cartas porque há certos símbolos que necessitam dessas cartas melhores. Portanto, vamos comprar essas cartas que têm um valor cá em baixo e vamos juntar ao nosso deck depois de comprar. E quando não tivermos mais carta na mão, então usamos as cartas que queremos. Neste até podemos ficar com cartas na mão, mas todas as cartas que usamos são descartadas e vamos repor a nossa mão novamente à sua contagem máxima. E quando não houver mais cartas no baralho, vamos pegar na pilha de descarte, vamos baralhar e vamos criar um novo baralho e repomos a nossa mão. E vamos sempre fazer assim, caminhando, comprando cartas, arranjando cartas melhores, porque existem espaços onde precisamos de 3 símbolos de uma só vez, 4 símbolos de uma só vez. Existem outros sítios com uma variante que deixa-nos chegar a umas grutas para adquirirmos tesouros que são ações que podemos usar a mais, e fazemos esse tipo de coisas, sempre uma corrida, tentar adquirir mais cartas, planearmos qual é a nossa rota pela selva o mais rápido possível para chegar ao templo, à cidade de Eldorado o mais rapidamente possível. É um jogo que eu gostei bastante, super divertido, muito fácil de explicar, sem dúvida. Se gostam de deck builders, jogos de corridas divertidos, simples, o The Quest for Eldorado é um jogo que vale muito a pena. E continuamos com o destaque. E o destaque para este julho de 2024 é o jogo Pax Pamir. É verdade, pela primeira vez joguei um jogo de Pax. É verdade, já sou um menino grande. Não, a sério, o Pax Pamir então é um jogo que fala sobre os conflitos na zona do Afeganistão, Paquistão, pronto, principalmente aquela da parte do Afeganistão, e é um jogo de área control. É um jogo quase puro de controle de área. É isso mesmo. É um jogo que vamos adquirir cartas. E na verdade é um jogo simples por si. É um jogo simples. Só as cartas e como é que as cartas fazem então as suas ações, como as cartas vão fazer com que nós consigamos melhorar o nosso motor de ações. Essas cartas é que vão fazer a profundidade toda, porque o jogo é super simples, é um drafter onde nós vamos poder adquirir cartas, vamos adquirir cartas gratuitas no que está ali, vamos pagar mais por cartas mais à frente, e vamos poder então jogar cartas da nossa mão, podemos ter uma mão de cartas, podemos jogar cartas da nossa mão, temos um número máximo de cartas de acordo com o número de jogadores e com o número de cartas de azuis, se não estou enganado, que podemos ter, e depois também podemos jogar um tabuleau de cartas, também temos um determinado número de cartas máximo que podemos ter no nosso tabuleau, e essas cartas vão ter influência nas várias regiões do Afeganistão e Paquistão, essa zona toda. Portanto, vão influenciar, e quando são jogadas, elas vão fazer um trigger no canto superior esquerdo, se não estou enganado, e esse trigger normalmente tem a ver com colocarmos tropas, colocarmos tribos e fazermos ligações com as outras áreas do mapa. E
a parte dessas ligações das tropas e das tribos tem muito a ver com uma coisa que é as fações. É isso mesmo, cada um de nós vai poder fazer parte de uma fação. Há os russos, os ingleses e os afegãos, se não estou enganado. Acho que são essas 3 fações que podemos ser. Podemos ser todos da mesma fação, podemos ser de fações diferentes, e o mais interessante é que podemos mudar de fação no meio do jogo. Porque sim, porque se calhar dá mais jeito que isso aconteça. E normalmente não vamos atacar, até porque os ataques são feitos com exércitos. Os exércitos não se atacam aos próprios exércitos daquela cor, porque cada exército, se formos da facção de uma fação, todos os exércitos daquela fação têm aquela cor. Portanto, os ingleses são todos amarelos, por exemplo, e não podem atacar, com certeza. As tribos, cada um de nós também podemos ter tribos lá, e nós vamos então ter as nossas tribos, vamos ter os nossos exércitos, e também vamos ter ligações entre as várias regiões, para depois podermos marchar os exércitos e as tribos de um lado para o outro. E o que acontece? Podemos andar, haver conflitos, onde vai haver conflitos entre os vários exércitos, entre as várias tribos. Podemos eliminar exércitos de exército contra exército, e depois isto vai acontecer, esta ocupação de território, fações a lutar contra fações, e vai haver pontuações de meio de jogo. Vamos ver quantas regiões é que estão a ser. Cada fação tem uma região, quais são as regiões que cada fação tem, e vamos pontuar. E todos os jogadores dessa fação vão pontuar mais ou menos isso. E vocês perguntam, então, se todos os jogadores forem de uma certa fação, como é que é? Pois é, porque nós vamos contribuir também de forma monetária, de forma de fama, com a nossa própria fação. Nós queremos ser, apesar de sermos todos da mesma fação, podemos ser mais na nossa fação. Portanto, isso vai ser uma causa de desempate depois na pontuação e também no final. Portanto, é um jogo que parece que é um jogo, na minha opinião, é um jogo simples, streamline, de card drafting e card playing, tableau building, que as próprias cartas depois é que fazem toda esta interação entre os jogadores e o tabuleiro. E é um jogo muito divertido, que também tem uns componentes muito, muito interessantes. O tabuleiro, na verdade, é uma espécie, é um pano muito interessante, quase um pronto, estávamos a brincar quando jogámos a isto. As próprias peças de exércitos podem ser exércitos ou podem ser ligações, e são uma espécie de uns prismas muito interessantes. O que é que poderíamos dizer que pode ser um pouco não tão bom neste jogo, na minha opinião? É a 3 jogadores. 3 jogadores, é assim, se dois jogadores forem de uma fação e outro jogador for de uma fação diferente, não vai ser fácil esse jogador fazer alguma coisa. Tem que haver aqui uma mudança de fação, etc. Fazer de outra forma. Se todos forem da mesma fação, também fica um bocado estranho. Vão ter que lutar pela serem o mais naquela fação. Portanto, as coisas têm que fazer um pivot, mas sem dúvida o ser o única tribo, o único jogador que faz parte, que faz daquela fação e todos os outros não, pode ser um bocado problemático, na minha opinião. Portanto, é um jogo que tem que ter muito esta estratégia de variação de fações tem que ser muito bem vista. Mas sem dúvida eu gostei, e aconselho as pessoas que gostam deste estilo também experimentarem, muito especialmente também vão gostar. E pronto! Foram estes mais uns jogos do mês. E foi o mês de julho de 2024 para este especial verão. É isso mesmo. Como sempre, por favor, subscrevam o canal, deixem likes, comentem para ajudar o canal a crescer. E se o fizeram, muito obrigado. E ficamos mesmo por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.